gostaria de começar fazendo algumas reflexões sobre como eu vejo a educação superior dos últimos anos. Depois eu entro mais especificamente nas questões dos sinais. Acho que é fundamental fazer essa reflexão porque, desde que os sinais foi criado, muita coisa aconteceu no país. Eu começaria com a reflexão que faz o Alvin Toffler, o psicólogo Alvin Toffler, no seu livro Choque de Futuro, quando ele diz que toda a educação brota de uma imagem de futuro. E ele diz que se a imagem de futuro de um país ou de um povo estiver grosseiramente equivocada, o sistema educacional acabará por trair os seus jovens. Aí ele cita o exemplo de uma tribo ribeirinha que, durante todo o tempo, durante séculos, teve as pessoas navegando em suas canoas, no rio, ao lado de suas ocas, e vivendo da caça, da pesca, dos produtos cultivados na margem, periodicamente fertilizada pelas enchentes do rio. E ele diz, enquanto não houver guerras, invasões, epidemias, desastres naturais maiores, esta comunidade não terá dificuldade para projetar uma imagem operacional do seu futuro. Por uma razão muito simples. Porque o futuro vai ser uma réplica do presente. Então, mesmo que não haja escolas nessa tribo, vai haver um currículo. Um conjunto de habilidades, competências e conteúdos que têm que ser ensinados aos mais jovens para que eles possam operar numa comunidade ribeirinha. Vão ensinar os meninos a fazer instrumentos de caça, de pesca, a fazer barcos de troncos de árvore, de cascas de árvore, e assim por diante. E aí ele pergunta, e eles vão funcionar no futuro, muito bem, na comunidade em que vive. Mas ele pergunta, o que acontecerá a essa tribo se continuar com seus métodos atuais, sem saber que 700 quilômetros rio acima está sendo construída uma represa que vai secar o braço do rio em que a tribo vive. De repente, todo o investimento na educação dos filhos daquela forma parece um grande desperdício, com um fim potencialmente trágico, porque o futuro não será mais uma réplica do presente. E essa é, em grande parte, a nossa situação hoje. Nós continuamos a acreditar que o futuro vai ser igual ao passado e ao presente, e nossas lideranças frequentemente acreditam nisso. Agora, nós sabemos, especialmente pelas mudanças dos últimos anos, das grandes mudanças que estão acontecendo, especialmente nas questões das novas tecnologias, da comunidade móvel e das represas que estão sendo construídas em todos os cantos, de forma que se o sujeito espirrar na Rússia, nós aqui temos que cuidar para que o chapéu não salte da parede. Que estamos profundamente interligados. Então, e qual é a nossa imagem de futuro? Essa é a pergunta. Qual é a imagem de futuro? Eu gosto de acreditar, nós agora estamos passando por momentos extremamente difíceis no país, mas eu acredito que nós temos trabalhado com uma imagem de futuro relativamente clara nos últimos anos. Essa imagem de futuro, ela está expressa na visão do Plano Nacional de Educação de 2001 e repetida aqui, mas também uma imagem de futuro proclamada pela Conferência Mundial da Unesco, pelas duas últimas, a de 88 e a de 2009, que diz que a educação superior tem uma missão estratégica, ou seja, associada a uma imagem de futuro, por isso que ela é estratégica, que é
nossa nação seja soberana, ou as nossas nações soberanas, que significa que sejam donas de seu destino, e para que possam ser donas de seu destino, elas têm que ser avançadas nas artes, nas ciências, na tecnologia, senão não vão ser donas de seu destino, não vão ser soberanas. Nação democrática, isso significa que está a serviço de todos e não de elites privilegiadas. É do povo, é isso que quer dizer democrático. Inclusiva, que não deixe ninguém de fora. No âmbito da educação superior, significa trabalhar por um sistema que possa incluir a todos os que concluíram o ensino médio e que buscam um nível pós-médio de educação, para que essa oportunidade possa existir. E para que tenhamos uma sociedade emancipada, onde os grupos sociais e os indivíduos, pela educação de qualidade que recebem, não precisam ser eternamente dependentes do Estado, para que possam gerar suas próprias oportunidades na vida. Isso está no PNE de 2001 e está também nas declarações. E eu falo da Unesco, e aqui eu entro mais diretamente na fala, que se vocês pegarem a declaração da Unesco de 2009, ela tem, no final do texto, ela tem um chamamento à ação, em que ela apresenta 15 chamamentos. Claro que não haveria possibilidade de explorar os 15 aqui, mas eu quero explorar pelo menos 3, com alguma rapidez. Você sabe que aí tem que distinguir a Unesco, evidentemente, muito claramente do Banco Mundial, né, que são duas visões muito distintas de educação. Uma educação como um bem público, a outra educação como mercadoria. Mas o primeiro chamamento diz que devemos manter e, se possível, aumentar a aplicação de recursos em educação superior para apoiar a qualidade, equidade e diversificação. E eu me pergunto como estamos. Só para vocês terem uma ideia do que significou o orçamento do MEC nesses últimos anos. Procurem aí 2003, e vocês vão ver que nós estávamos em 2003 no fundo do poço, com o orçamento herdado ainda do governo anterior. Mas significa que nós saímos em 2003 de algo em torno de 30 bilhões para 101 bilhões. São mais de 3 vezes o orçamento. Nas universidades federais, vocês podem ver aqui que nós temos algo em torno de 35 bilhões, mas é um crescimento constante nos últimos anos. Se vocês incluírem os aposentados, vai em torno de 45 bilhões. Ou seja, com todo as dificuldades, o investimento na educação superior tem sido bastante significativo, e o crescimento do MEC também. E claro que se trabalhou para ter um PNE, que está aprovado agora, o novo Plano Nacional de Educação, com a meta 20, que tem por objetivo chegar a 10% do PIB até 2024. Se não venderem o pré-sal, talvez a gente consiga chegar lá. O segundo grande chamamento da Conferência Mundial veja que o chamamento é de 2009. Ele diz: estabelecer e fortalecer os sistemas de garantia de qualidade e os marcos normativos apropriados. Aí eu digo, olha, nós estávamos bem à frente de tudo isso, porque o Sinais foi criado em 2003 e, de fato, instituído a partir de 2004, mas foi construído ao longo de 2003. Está completando, já acaba de completar 10 anos, ou já quase 11 agora, abril deve ser 11, né? E o sistema regulatório com a implantação do EMEC assegura, evidentemente, uma melhor presença do Estado, especialmente na regulação e na supervisão do setor privado. E é importante dizer que isso foi feito
levando em conta o que a literatura normalmente considera como as funções da avaliação. Uma função formativa, né, que é uma função para melhorar os processos e os produtos, a somativa, né, que tem uma função regulatória associada, mas também a função psicológica, né, que faz com que as pessoas se motivem a conhecer a si próprios, aos seus cursos e às suas instituições, e aí melhorarem e também fazer isso na tomada de decisões na frente administrativa. Então, quando a gente fala em formativo, a gente fala em melhorar, fala em somativo, fala em selecionar, certificar, regular, a psicológica para motivar e a administrativa para tomar decisões. Bom, as funções que estão expressas lá nos sinais, é importante colocar, eu não sei por que fugiu aqui, está bem ali, né? Tá. Fala que a gente quer avaliar as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. Melhorar a qualidade, aumentar a eficácia institucional, aumentar a efetividade acadêmica e eu chamo a atenção para o último, orientar a expansão. Orientar a expansão. Então, ela tinha uma função muito importante nas macropolíticas da educação superior. E os sinais têm trabalhado isso. Quero chamar a atenção, eu tenho um envolvimento muito grande nos sinais, para os que não sabem, eu fui o diretor, a Cláudia da época, né? Então, coube a mim, eu escrevi 11 versões dessa lei. Eu tenho todas as 11 guardadas até hoje. Então, às vezes eu leio as coisas de uma forma diferente dos outros, né, porque tenho um pouquinho do relato. Mas eu me lembro, por exemplo, esse parágrafo único do artigo 2º, que diz: os resultados da avaliação constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão. O que está em vermelho aqui, nós levamos provavelmente quase um dia para decidir por essa expressão. Eu tinha simplesmente, originalmente, escrito construir a base dos processos de educação, de regulação. Depois tornou referencial, ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito. Mas a ideia é que não fosse o único, fosse o básico. Então, se você vai fazer a regulação, você tem que aceitar, ou tem que considerar, né, os resultados da avaliação para regular. Você não pode regular sem considerar os resultados da avaliação. Agora, você pode usar outros instrumentos. O poder regulatório era outro. Mas diz muito claramente o que são os processos de regulação aqui. Neles compreendidos o credenciamento, ou seja, a entrada de uma instituição no sistema, e o recredenciamento, a renovação do credenciamento das instituições, e a autorização de um curso novo, o reconhecimento desse curso e a renovação do reconhecimento desse curso. Isso significa dizer que as avaliações, a avaliação das instituições tem basicamente 2 atos regulatórios associados: o credenciamento e o recredenciamento. E o seu contrário, o descredenciamento também, ou o não credenciamento. Mas são basicamente 2. Saem de onde? Da avaliação institucional. Da avaliação institucional. Eu faço questão de enfatizar isso, pelo que eu vou dizer um pouco adiante. A mesma coisa vale para curso. Os atos regulatórios para as instituições, então, são o credenciamento e o descredenciamento, e o recredenciamento. E de curso é a autorização, o reconhecimento e a renovação do reconhecimento. Isso é da avaliação de cursos. Bom, o que não se buscava é, evidentemente, o que está nessa charge aqui, né? A avaliação tem que ser utilizada, os resultados têm que ser utilizados para fins sérios,
né? Não é para fazer reforma cosmética, né? Para efetivamente usar. Aqui o cara está dizendo que seu raio-x mostrou uma costela quebrada, mas nós corrigimos com o Photoshop, está resolvido, né? Não é para isso. Então, chama atenção para que os resultados considerados insatisfatórios, eles chamam para aquela função da avaliação, que é a função somativa, a função formativa. Por isso que nós colocamos lá no final do processo regulatório, do processo avaliativo, quando o resultado é divulgado, não um ato punitivo, um ato regulatório. Nós colocamos ainda a possibilidade de uma revisão para que a instituição possa fazer as correções através do protocolo de compromisso. Essa é a ideia. O emaranhado legal com o qual nós nos deparamos foi abordado longamente ontem pelo professor Jamil Cury. Então, eu não vou entrar, mas eu quero deixar muito claro mais duas coisas que ele não enfatizou, né, e eu gostaria de enfatizar. Primeiro, que desde 88, o Brasil é um Estado avaliador, por excelência. Quando nós criamos o artigo 209 e dissemos que o ensino é livre à iniciativa privada, mediante avaliação de qualidade pelo poder público, que ficou muito evidente. Quem avalia é o poder público. Depois isso tem um emaranhado na própria LDB, né, que é bem mais enfático. Ao governo federal cabe autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos e as instituições da educação superior. Então, vejam que nós somos um Estado avaliador muito diferente da maioria dos países do mundo. A maioria dos países do mundo tem um sistema de acreditação, que é um sistema voluntário, né, de busca de um selo de qualidade. Nós temos uma avaliação obrigatória. Nesses países, em geral, esse opcional vira optatório por constrangimentos criados, né, por vários caminhos. Mas, gostemos ou não, nós somos um Estado avaliador. Então, essa é a primeira questão que eu queria chamar. Quero chamar a atenção também para o fato que a Lei 9.731, que o professor Jamil mencionou longamente, que criou o Conselho Nacional de Educação, também criou a avaliação periódica. A avaliação periódica significa que, a partir daquele momento, nenhuma instituição tem o seu credenciamento ad eternum e nenhum curso tem o seu reconhecimento ad eternum. Periodicamente tem que se submeter a novas avaliações para renovar isto. E a terceira questão que tem que chamar a atenção é que às vezes a gente se pergunta de onde vêm os exames de larga escala. Vem do inciso 6º da LDB, que diz assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Isto foi a questão com que a Comissão Especial de Avaliação, que elaborou os sinais, se deparou com essa legislação. Ela não queria manter o exame. É importante dizer, era quase unânime. O Provão era nosso grande inimigo, né, quando nós criamos os sinais. Mas nós não íamos esperar alterar a LDB para poder acabar com o Provão. Aí decidimos fazer o ENAD. Mas o ENAD era para ser substancialmente diferente do Provão. E ele é diferente na sua concepção. Hoje é quase igual. Hoje é quase igual. E isso me incomoda muito como uma das pessoas que elaborou, porque eu acho que nós estamos caindo no mesmo erro outra vez. E isso me preocupa. Mas também quero chamar a atenção que já havia o Plano Nacional de Educação, que previa a criação de um Sistema Nacional de Avaliação. Então, de onde é que saiu os sinais? Bom, não caiu do azul do céu, caiu de toda uma legislação, todo um emaranhado que já existia, e que nós trabalhamos para viabilizar, né, esse sistema, para garantir o que o PNE previa, que era expansão com qualidade, ou seja, com avaliação, senão não sei se tem qualidade, e dentro da visão que nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente
sem um forte sistema de educação superior. Os Sinais foi construído com 3 olhares, sobre a instituição, sobre o curso, sobre o estudante. Eu criei a metáfora na época, a metáfora do edifício, do apartamento e do morador. Né? A instituição poderia, metaforicamente, ser considerado um edifício, né? O curso, um apartamento, e o estudante, então, o morador. A ideia era que fossem olhares diferentes. Se eu olho para o edifício, eu olho para coisas maiores. Eu olho para os espaços desse edifício, dentro do edifício, espaços de lazer, espaços de trabalho. E se for uma instituição, por exemplo, educacional, vou usar a biblioteca como uma das questões. Hoje talvez a biblioteca já nem seja mais assim, né, com livro, já é tudo eletrônico. Mas, enfim, a ideia era de que tem que olhar para os pilares de sustentação desse edifício institucional. Daí que estão as 10 dimensões que nós colocamos na lei. São as macrodimensões. Porque não adianta aqui, ter um prédio bonito desse se a estrutura não estiver boa. Né? Isso aqui é o Palace 2 para os mais antigos. Aí, né? Não adianta ter apartamentos bonitos ali se o prédio cai. Né? Se a areia que o homem lá usou era areia da praia. Então, o pilar educacional da instituição, pilar institucional, os pilares, melhor dito, são esses 10 aqui. Esses que geraram os instrumentos de avaliação institucional até agora construídos. Agora temos um novo que tem 5, né, dimensões, mas que agrupou as 10 em torno das 5, para simplificar o instrumento. É importante dizer que no início nós tivemos 120 indicadores na primeira versão do instrumento. Para vocês verem, o que eu chamo de agonia da omissão. Eu não quero deixar nada fora, porque de repente é importante. E aí se sobrecarrega. Então esse é um problema. A avaliação de curso tem essas 3 dimensões básicas, o corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica, né? E os dados que a gente podia coletar tanto da instituição via censo e dados do próprio ENAD, que pode ser recolhidos de várias maneiras, entre eles o questionário socioeconômico. E o morador, nós imaginamos assim, ele surge como bicho, né? Aí se ele tiver tempo para comer e para estudar e para ler, né, em 60% dos casos ele consegue levar o canudo. Né? O que está em jogo aqui? A ideia é que o ENAD fosse para ingressante e para concluinte. Né? Então, depois com a universalização do Enem, se resolveu que daria para fazer, né, essa análise da diferença de desempenho, porque se você recebe um aluno 7, né, e ele sai com 6, você não pode dizer que você teve uma trajetória boa. Né? Agora, se você recebe um aluno 4 e leva ele para 7, de fato, esse aluno cresceu bastante. Enfim, a ideia era de fazer essa análise de trajetória. Então, no momento que se passou só para os concluintes, nós tornamos o ENAD igual ao provão, praticamente. E quando ele passou a se tornar parte da regulação, o ENAD se tornou ainda mais semelhante ao provão, e eu acredito que com equívocos que nós devemos corrigir. E eu tenho me debatido para corrigir. Nós construímos os sinais pensando no que a literatura sobre avaliação usava como bases para julgar o valor. E aqui nós temos 5 bases. Uma delas são os objetivos. Essa base para nós foi muito importante, porque quando nós iniciamos com o PDI e o PPI, nós estávamos pensando como é que a instituição se define com os seus objetivos próprios. E a partir daí, isto passa a ser referência para a comissão que vai fazer a avaliação in loco. Então, os objetivos tiveram um peso importante. As necessidades dos grupos de interesse sempre estão em jogo, os stakeholders, que a literatura chama de stakeholders, mas nós não tivemos o cuidado para não considerar objetos alternativos. O que são objetos alternativos?
Bom, talvez eu devesse dizer a necessidade dos stakeholders aqui. Por exemplo, quando nós publicamos resultados do ENAD, nós fazemos vários relatórios. É um relatório para o coordenador de curso, é um relatório para a mídia, é um relatório para o pró-reitor, um relatório para o reitor, né, porque são grupos de interesse muito específicos. E para a sociedade como um todo, que vai pelo resumo técnico. Os objetos alternativos nós evitamos. Por quê? Porque esse é um veneno. Porque você diz assim, meu curso é bom se ele tiver o padrão UFMG de qualidade. Tá? Isso é um veneno, porque daí toda avaliação que é feita in loco leva isso como ponto de partida. Não pode. A ideia é que você tenha seus objetivos claramente definidos, né? E que os indicadores que estão nos instrumentos sejam considerados à luz do seu plano de desenvolvimento. Pareceres especialistas, é claro, a gente acredita sempre que o especialista sabe melhor do que o não especialista. Eu sempre brinco, né, se perguntar para qualquer um de nós se as baleias se comunicam, aí as pessoas vão dizer sim, o padeiro vai dizer que sim, o frentista lá do posto de gasolina também. Eu acho que sim, acho que sim. Não sei. Agora, se perguntar para um especialista em baleias, ele vai dizer, não só se comunicam, como falam línguas diferentes. Emitem sinais que atravessam a distância equivalente ao diâmetro da Terra. E há muitos tipos de baleias, por isso, vários tipos de linguagem. E mais, e quando elas batem as barbatanas 37 vezes seguidas, é porque elas vão se suicidar. Essa parte aí é a invenção minha. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque o especialista ele vai dar uma explicação diferente. Ele estudou a questão a fundo. É por isso que quem avalia curso de enfermagem é o pessoal da enfermagem, quem avalia curso de letras é o pessoal das letras, e assim por diante. Agora, às vezes os especialistas erram. É o que se chama de falácia homeopática, né? Na literatura. Por quê? Porque o especialista também tende a ser muito endogênico na sua forma de ver. Ele só vê aquilo que ele tem que ver dentro do seu mundo. Então, pode ser uma coisa interessante a se considerar futuramente, incluir alguns membros externos nas comissões de avaliação em loco para fazer perguntas diferentes, descentradas. E as outras são ideais ou valores sociais. Mas eu diria que os objetivos, as necessidades, os pareceres dos especialistas foram as grandes questões. Isso foi os sinais. O chamamento em 2003, 2004. Agora, desde então aconteceu tanta coisa na educação superior, e eu faço questão de trazer isso porque eu quero que a Cláudia, né, e o Arlindo, né, que vão continuar cuidando da avaliação, considerem isso para o que vai acontecer. Estão considerando, evidentemente. Mas veja que a Conferência Mundial fala em garantir a igualdade de acesso aos grupos insuficientemente representados. Eu diria que se houve uma coisa importante nos últimos anos, foi esta frente dos governos Lula e Dilma. Inclusão. Qualidade foi a questão dos sinais, mas nas políticas públicas a inclusão, eu diria que foi a essência dessa macropolítica, através de vários programas. O ProUni, Programa Universidade para Todos, o ReUni, um grande programa de interiorização das universidades federais, de recuperação e reestruturação. Teve menos reestruturação que eu gostaria que tivesse, mas a interiorização foi muito boa. O financiamento estudantil, o SISU, acoplado à lei das cotas, e os institutos federais. O ProUni, dele participaram já 1.300.000 jovens pobres, com renda
em geral, em 80% dos casos, até um salário mínimo e meio. Os outros 30% têm 50% de bolsa, até 3 salários mínimos, também são pobres. Já formou mais de 450 mil jovens carentes. 450 mil, para que a gente tenha uma ideia da dimensão, é equivalente a 4 gerações e meia de todos os formandos de todas as universidades federais juntas, que formam cerca de 100 mil por ano. Então, 450 mil é muito. É muita gente, todos pobres. O REUNE, Programa de Recuperação e Interiorização das Universidades Federais Públicas e Gratuitas, que criou mais de 170 novos campi nas universidades públicas federais. E o FIES, um agressivo programa de financiamento estudantil, com juros aqui altissimamente subsidiados até poucos dias, até ano passado, agora um pouquinho mais altos, mas o juro era de 2,4% ao ano, agora passou para 6,5%. Ainda é altamente subsidiado, ao ano, não é ao mês, não, ao ano. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, Combinado Sistema das Cotas, e os institutos federais, de 140 institutos em 2002 para 562 em funcionamento em 2014. São coisas expressivas. O SISU, para vocês terem uma ideia do crescimento dele, hoje todas as federais, menos 2, participam. Uma delas é o FOPA, que usa o Enem 100%, mas não entrou no SISU, ela usa seu próprio sistema, autonomamente. E a outra é a UNIR, que nunca explicou por que não entrou, de Rondônia. As vagas, vejam que saiu lá com menos de 50 mil vagas, e agora na 7ª edição já tinha 205 mil vagas ofertadas. Inscritos, começamos com menos de 100 mil, menos de 1 milhão, agora já tem 2.791.000 inscritos. Minha avaliação é que o SISU vem substituindo o vestibular, que era pequeno, estadualizado, elitista, pago, com mobilidade restrita aos ricos, que foi substituído, vem sendo substituído aos poucos por um sistema amplo, nacional, democrático, gratuito, e agora com oportunidade de mobilidade para todos, não só para os ricos que conseguem pegar o avião para fazer vários vestibulares em várias instituições. Agora dá para fazer a partir do computador. Então, é fantástico. A lei das cotas, é importante dizer que, se vocês olharem aqui para essa marca azul ali, o lei das cotas, ele tem, na verdade, 6 rotas. O SISU tem 6 rotas. Aqui estou dando 3. Ampla concorrência, lei das cotas e ações afirmativas próprias. Vejam que a lei das cotas, com ação afirmativa própria, soma 46%, no SISU de 2015. SISU de 2015. 46% das vagas já são para a lei das cotas. O que diz a lei? A lei diz que em 2016 todas as instituições federais devem ter no mínimo 50% de suas vagas reservadas para estudantes oriundos da escola pública. Aqui em 2015 já tínhamos. Em 2016, todas menos uma mineira, que não é o FMG, já tinham atingido, em 2016, a meta de 50%. Algumas têm bem mais do que isso. Então, todas menos uma já tinham atingido 50%. Mas essa instituição, é importante dizer, ela pode atingir até a data da lei. A data da lei é agosto, então ela vai atingir no 2º semestre. Ela está bem próxima a atingir. Então, todas vão atender. Mas o que eu quero lembrar, o que poucas pessoas sabem, é que o ensino médio público representa 87%. Ou seja, 87% dos jovens do ensino médio estão em escolas públicas. Então, chegar a 50% parece muito, não é muito. Ainda está 37% abaixo do que representa a escola pública de fato.
Então, a gente tem que levar esses dados em consideração. ProUni, outro programa. Aqui, o crescimento dele, mas eu vou falar da cor, por exemplo. O ProUni é o programa mais democrático que a gente pode ter. Ele tem a cara exata da população brasileira em termos de cor. Os pretos e pardos representam 51% na sociedade brasileira. Aqui eles estão com um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas é a cara da população brasileira. Então, aí a pergunta, a grande crítica que sempre se fez ao ProUni, vai piorar a qualidade. Aqui eu estou mostrando para vocês um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo usar meu pointer. Ops, o que eu fiz? Aqui volta, né? Aqui, desempenho dos estudantes do ENAD. Comparando, qual é o pointer aqui, por favor? É o do meio? Do meio. Esse ENAD aqui, esse ENAD da primeira edição, ele compara com esse aqui, tá? Primeira edição com esse aqui. Nessa edição aqui, a área da saúde e das agrárias. Das 16 áreas avaliadas, os prounistas tiveram desempenho superior em 10. Aqui, de 18 áreas avaliadas, os prounistas tiveram desempenho superior em todas as 18. Aqui, das 33 áreas avaliadas, os prounistas tiveram desempenho superior em 26 de 33. Aqui em 31 de 33. E aqui em 23 de 26. 23 mais 3, 26. E na última edição, em 26, última edição de 2012, perdão. Em 26 áreas avaliadas. Todas as áreas avaliadas. Os prounistas tiveram desempenho superior. Isso se deve a duas coisas. Primeiro, por causa dos 450 pontos exigidos no Enem, como nota mínima. O pagante não precisa provar nada, ele paga no setor privado e entra. Agora, o prounista não. E quem acha que o prounista está só ali nos 450, não, a curva foi bem à direita. O INEP fez um levantamento disso, com mais de 1 milhão de CPFs cruzados no ano retrasado. Então, comprovando o que nós já tínhamos observado nos ENADs anteriores. Então, não piorou, não. Não piorou. Essa meninada se agarra de unhas e dentes a essa oportunidade que teve. Eu cometi a asneira, entre aspas, de enviar um ofício pedindo depoimentos de prounistas e de coordenadores de curso, professores. Eu estava com 16 gigabytes de depoimentos no computador. São histórias fantásticas. 80 vídeos. É o filho do agricultor de pais analfabetos do interior do Ceará, que hoje é médico, graças ao ProUni. São histórias que arrepiam. Por trás de cada número desses tem uma pessoa, tem uma vida. E por isso que a gente não fala de números, a gente fala de gente. O ProUni, então, em síntese, para mim, eu vou dizer em síntese, o ProUni reúne os ingredientes básicos de uma boa política pública, que é a inclusão com qualidade. Não é a qualidade das universidades federais, mas ela é melhor do que a qualidade que nós tínhamos, pelo menos os dados parecem mostrar isso, nas instituições sem os prounistas. O FIES, muita gente diz, o FIES não foi criação do governo Lula. Não foi, ele foi criado em 1999. Agora, observem que em 11 anos ele assinou 564 mil contratos. O FIES de 2010 a 2015, ele já tinha 2.107.000 contratos. Hoje ele tem algo em torno de 2.300.000. E aqui eu quero dizer o seguinte, isto é uma coisa preocupante e nós temos que trabalhar. Eu acho que nós refizemos agora o FIES de novo e agora ele está disciplinado, muito mais disciplinado. Posso garantir para vocês que agora ele está bem disciplinado. Para vocês terem uma ideia,
O setor privado ofertou 1.700.000 vagas no segundo semestre de 2015 para 68.000 contratos. Só que 1.700.000 vagas é mais do que todos os que entram no setor privado no ano. Então, não é sério o que eles estavam ofertando. Agora, caíram na real. Né? Em 2016, ele já foi bem organizadinho, com critérios de qualidade associados, cursos bons, né, de alto nível, em áreas prioritárias, podem receber financiamento. Agora, não é para todo mundo, até porque ele é um programa caríssimo. Aí eu quero dizer o seguinte, a gente diz que a educação superior brasileira é essencialmente pública, é essencialmente privada, certo? 75% das matrículas estão no setor privado e 25% estão no setor público. E apesar de todo o esforço de expansão do REUNE, 17 novas universidades federais, todos os institutos federais que têm educação superior, apesar de todo esse esforço, continua 75 e 25. A força inercial que está instalada é difícil de reverter. E eu tenho dificuldade de acreditar que a meta do PNE, que prevê 40% das matrículas no setor público, as novas, se materialize por causa disso. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, nós temos hoje cerca de 7 milhões de estudantes na educação superior, e nós temos no ProUni de bolsas ativas 650 mil, e no FIES nós temos 2 milhões e 300 mil. 2 milhões e 300 mais 700 mil, dá 2 milhões, dá 3 milhões. 2 milhões e 900 mil. De 5 milhões e alguma coisa. A maioria das matrículas do setor privado hoje são financiadas com recursos públicos federais. Okay? Importante, então, nós teríamos que fazer a rigor uma distinção entre o que é público e privado e o que é público-privado. Porque não dá para fazer uma categorização simples mais de público e privado. Então, também gostaria de chamar a atenção para a cor, eu já chamei a atenção, mas para a idade. Muita gente, se vocês somarem aquele 26 mais o 11 ali, vocês têm 38%. 38% dos praunistas têm mais de 24 anos. Não? Mais de 25, na verdade. Que é quando você já está fora da idade considerada correta e considerada no PNE para a taxa de escolarização líquida, a idade correta para estar na educação superior, 18 a 24. Então, vocês já estão fora. Mas é gente que perdeu a oportunidade. Por quê? Porque o sistema brasileiro era tão elitista até recentemente que muitas pessoas não conseguiam entrar numa universidade federal, porque era altamente competitiva, e não conseguiam entrar no setor privado porque ele era pago e, portanto, proibitivo, né, para um jovem pobre. E muita gente perdeu a idade correta e agora está tendo a oportunidade de voltar. Isso é democratizante também. A rede de institutos cresceu enormemente, como eu já disse. Aqui, por esse mapa, vocês veem, olha o que está em vermelho, criado em 2011 a 2014. É fantástico o que está acontecendo no país. Às vezes eu me pergunto quem não gosta disso. A quem interessa não gostar disso. Mas é com certeza, um grande motor da economia brasileira e do desenvolvimento brasileiro. Esses programas, eu podia citar outros ainda, por exemplo, a UAB, e outros mais. Eles mudaram o perfil socioeconômico do estudante de graduação, radicalmente nos últimos anos. Em todos os cursos, em princípio, a origem na escola pública, por exemplo, na medicina não tem jeito. Não tem jeito. A medicina continua com 11%. A escola pública representa 87%. Então, quem tem cara de Brasil aqui, ou mais próximo, é a pedagogia,
é as licenciaturas, né? Todas as licenciaturas, aqui é história. Esse tem cara de Brasil, está próximo dos 87. Agora, esses dados aqui são do ENAD dos 3 ciclos. O que se percebe é que a cada ENAD vai aumentando percentualmente a representação de pessoas da escola pública. Note que aqui não está a lei das cotas nas federais, porque isso aqui termina em 2012. Quem quiser ler esse estudo, ele está na página da Flaxo. Eu fiz um estudo exaustivo disso aí, pegando os ciclos do ENAD. Agora, notem aqui esse gráfico é um pouco mais interessante. O grupo que ganha mais de 10 salários mínimos na sociedade brasileira representa 7%. No curso de medicina, no primeiro ENAD, ele representava 67%. No segundo, ele representou 70%, ele ficou mais rico. E no terceiro, ele teve uma queda brusca, porque daí começaram a aparecer as denúncias, né? As denúncias de que tinha dono de escola, especialmente no setor privado, né? Reservando as vagas de medicina para os amigos. E aí os apertos começaram a surgir e começou a ter a medicina entrou no normal, se tornou normal. Mas ainda ela é 7 vezes mais rica do que a sociedade brasileira. Agora olhem aqui, odontologia. Era 56 de ricos, eu vou chamar esse grupo de ricos, mais de 10 salários mínimos. 56, 50 caiu para 28 no terceiro ENAD. Deixa eu ver. Direito era 37. Note a diferença do direito da medicina, né? De 70 aqui já começa com 37. É outro mundo. E ele cai mesmo assim para 24. Então, e o mesmo vale para todos os cursos. Analisei 47 cursos e a tendência sempre é a mesma. No que eu chamo de ROC-PT. ROC é R de renda, não tem nada a ver com PT. R de renda, O de origem escolar, se na pública ou na privada, o C de cor, o P de pais, escolaridade dos pais, e o T de trabalho, se ele trabalha ou não trabalha. Isso é o que eu considero os 5 indicadores de democratização. Então, por isso que eu usei esses 5. Então, claro que isso significou que a gente teve que trabalhar no programa de assistência estudantil. O PNAES, para quem não sabe, ele foi criado aí em 2008 com 101 milhões. Em 2015 ele já estava em 895 milhões e agora já está em 1 bi, 2016, com toda a crise. Bom, aí eu vou tentar pular algumas coisas, mas eu quero dizer o seguinte: se a década de 90 foi o início da expansão do setor privado, a década do período Lula-Dilma foi o período da inclusão, expansão com inclusão. É um diferencial importante. E eu acho que a próxima década vai ser a década da internacionalização. Por isso que isso também faz parte do chamamento. E é muito importante que a gente trabalhe nisso. Agora que a Universidade dos BRICS está sendo criada, né? Já temos universidades com cara estrangeira aqui também, né? Como a Unilab e a Unila. São esforços todos importantes, mas nós vamos ter que trabalhar nessa frente, especialmente para melhorar a mobilidade estudantil, o que implica em sistemas de reconhecimento de títulos e diplomas mais ágeis do que nós temos hoje em vigor, porque senão isso tudo dificulta. Os desafios. Quanto tempo eu tenho? Os desafios que eu considero para a educação superior, eu selecionei alguns aqui. Primeiro, superar definitivamente a política da expansão para chegar a uma política de democratização efetiva do acesso a estudantes carentes. ProUni, FIES, SISU, política de cotas e ações afirmativas devem ser mantidas e consolidadas. Mas, como disse o Chico, a gente não sabe o que vem depois de amanhã.
buscar um equilíbrio mais adequado entre o público e o privado. A meta do PNE é de que a gente chegue às próximas matrículas, 40% sejam nas públicas. Vamos ver se é possível, mas precisa desse equilíbrio. Nós não podemos ter um setor privado que cresça mais do que já cresceu. Trabalhar a diversidade de modelos. Não faz sentido pensar só no modelo único. Nós temos que ter a expansão de cursos tecnológicos, novas titulações, em sintonia com as novas demandas da sociedade. Manter a política de apoio público à titulação do corpo docente, eu acho que a meta da CAPES, que é dobrar o número de mestres e doutores até 2024, é uma meta importante. E eu diria que temos que construir, finalmente, um plano de desenvolvimento universitário capaz de dar conta das grandes demandas postas pelas ambiciosas metas do Plano Nacional de Educação, entre elas, acelerar a taxa de escolarização na educação superior para 33%, hoje nós temos 20%, as demandas de formação em nível de graduação, especialmente formação de professores, e também cuidar da questão da pesquisa, do desenvolvimento nacional, para poder participar da internacionalização que está chegando. E eu queria fazer alguns desafios específicos dos sinais. Agora, eu comecei a pensar, e quando eu comecei a refletir sobre o assunto, eu acho bom ter que consolidar os sinais. 2, não podemos abrir mão do sonho. Mas os sinais, especificamente, eu acho que a gente deveria ter sempre em mente a meta-avaliação desenvolvida lá pelo Joint Committee, o Joint Committee das Universidades Americanas, é um consórcio de universidades que usa estes atributos e mais 40 padrões para fazer a avaliação da avaliação. Então, uma delas é utilidade, outra viabilidade, outra propriedade, outra exatidão. Ou seja, a avaliação tem que ser útil como um canivete suíço. Tem que ter muitas utilidades, tem que ser útil para o coordenador de curso, para o reitor, para o pró-reitor, né? Por isso que tem que ter muitos relatórios, e eles têm que ser proativamente disponibilizados pelo INEP, porque é fundamental. Tem que ser útil, mas tem que ser viável economicamente, porque não pode ser caro demais. Nós temos que nos fazer uma pergunta sobre os custos das avaliações. Por exemplo, para que fazer uma avaliação universal se eu posso fazer por amostragem? A menos que eu queira dar um protagonismo diferente. Bom, se eu quero dar o protagonismo que Sinais não pretendeu dar, dá para fazer por amostragem. Não precisa. Só que daí ele tem que ter outro uso. E, enfim, se der para fazer eletronicamente, melhor ainda. Tecnicamente viável, e aqui eu quero dizer, por exemplo, o exame, ele tem que ter comparabilidade entre uma edição e a outra, porque senão nós estamos comparando bananas e laranjas, tem que ter comparabilidade, fundamental. E tem que ser politicamente viável. Isso aqui é uma charge que eu tirei da época em que o ENAD foi construído. Aqui está, o motorista aqui é do FMI, que está dirigindo o rolo compressor do governo federal sobre a escola pública. Ora, eu, como um dos elaboradores do ENAD, me ofendo com essa charge. Mas não adianta eu ficar ofendido. A gente tem que trabalhar politicamente para que ele seja aceito. E acabou sendo aceito. Mas não adianta ficar no chororô. Tem que tornar politicamente viável. Porque teve muita crítica. Muita crítica. E vocês podem saber de onde, né? O que tinha de viúva do Provão, vocês não imaginam. Ele tem que ser exato. Aqui eu peguei justamente o inexato, ou o confuso, né, para mostrar. Mas nós temos que nos colocar na posição do outro também. Por que ele está dizendo 3? Por que eu estou dizendo 4? E os dados têm que ser exatos.
porque se os dados não são confiáveis, as nossas inferências e juízos também não são confiáveis. Eu não posso ter uma avaliação do ENAD que me diz uma coisa e uma avaliação do curso que me diz outra, e de repente eu tomo uma decisão regulatória com base no ENAD. Eu estou falando de centenas de vagas que nós perdemos nas universidades federais este ano, e ano passado, e no ano anterior, no SISU, de cursos que foram bem avaliados pela avaliação in loco, e que não puderam ofertar vagas para a próxima geração, porque os alunos, eu vou citar emblematicamente um curso de jornalismo lá da Federal do Paraná. Eu não me lembro se foi avaliado com 4 ou 5, mas nós tivemos curso 5, avaliado com 5. Não puderam ofertar, porque a regulação usou o CPC derivado do ENAD. Eu acho que isto é um equívoco. Isso tem que ser revisado. Então, eu tenho feito essa crítica veementemente dentro do MEC. Todos, Luiz Cláudio, né, todos sabem das minhas críticas. Então, não estou apresentando. É só corrigir. Não dá para fazer regulação com uma coisa tão frágil quanto a nota do ENAD. Não dá para fazer regulação. A regulação não está associada ao ENAD. O ENAD, no máximo, pode ser um indicador dentro do instrumento de avaliação de curso. O que nós estamos avaliando é o curso. O ENAD é uma avaliação de desempenho do estudante. Não é avaliação de curso. Eu posso considerar o desempenho como parte da avaliação de curso, mas não é avaliação de curso, então eu não posso regular. Bom, e também a avaliação tem que ser justa. E os sinais têm trabalhado muito essa questão. Eu gosto dessa charge, porque aqui tem um professor que tem vários tipos de alunos, né? Tem um macaco, um elefante, uma foca, um cachorro, um peixe, acho que é um pinguim. E para uma seleção justa, diz o professor, todos farão a mesma prova, subir naquela árvore. Então, o respeito à identidade das instituições e dos cursos é fundamental nesse processo. É por isso que se começa pela autoavaliação, que depois leva à avaliação externa. E essa tem que ser considerada. Bom, e eu quero chamar a atenção de novo para a agonia da omissão. Se vocês são iguais a esse aí, vocês são iguais a mim. Né? Vou marcar só as partes importantes do capítulo. Né? Marca todo. E aí você fica igual esse sujeito aqui, sobrecarregado. Né? Sobrecarregado de dados e informações, com instrumentos pesadíssimos. E eu quero chamar a atenção também, que como diz o nosso gêniozinho aqui, que nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. É uma boa parte, né, da avaliação, especialmente na autoavaliação, que a gente deveria levar mais para o plano qualitativo. Se nós utilizarmos os instrumentos de informação melhor, eu acredito que nós podemos ter instrumentos mais leves e ter mais espaço para interpretação. Mas o papa da avaliação qualitativa, um sujeito chamado Michael Patton, diz que toda avaliação tem que ser baseada em dados. Ele está correto. Acho que tem que ser, porque ela tem que ser verificável, de alguma forma, dados ou informações. E eu gosto muito dessa frase aqui, e eu estou dizendo isso especialmente nesse ambiente aqui, onde tem muita gente da pedagogia. A pedagogia sempre resiste aos dados. Eu sei porque eu trabalhei muito com a Amped, né? Naquela coletânea que você mencionou aí de 27 volumes, nós fizemos com a Amped, mas que tinha uma resistência enorme para trabalhar com os dados. Depois que trabalharam com os dados do censo, de 1991 a 2004, imediatamente quiseram fazer a próxima publicação, porque se apaixonaram, porque viram que os dados dizem. Mas, então, se um papa da avaliação qualitativa diz que os dados são importantes, eu acho que devem ser. Mas também quero dizer o seguinte, tem que ter sistemas de mensuração. Aqui o Orson e o Gebler, num livro chamado Results Oriented Government, eles falam
que é o seguinte: se você não medir resultados, você não conseguirá distinguir sucesso de fracasso. Se você não conseguir identificar o sucesso, você não conseguirá premiar o sucesso ou reconhecê-lo. Se você não conseguir premiar, você provavelmente está premiando o fracasso, se não conseguir premiar o sucesso. E ele diz: se você não conseguir identificar o sucesso, você não conseguirá aprender com ele. E se você não conseguir identificar o fracasso, você não saberá como evitá-lo. Se você não conseguir demonstrar resultados, você não conseguirá apoio público. E sem apoio público, é difícil de você conduzir um processo de avaliação. Esse é do Osborne e Gebler. E aí eu quero dizer o seguinte: medição não é avaliação. Não é avaliação. Mas ela é fundamental para que você possa interpretar dados. Então, dados que não são interpretados são dados estéreis. E políticas e decisões que não são sustentadas em dados, frequentemente são ocas e condenadas a falhar. E, como sabe até o Papai Noel, juízos e inferências só se sustentam se estiverem bem ancorados em dados confiáveis e verificáveis. Para ficar de pé, o saco tem que estar cheio, não? Senão ele não fica. Como melhor utilizar os dados? Uma questão é timing. Isso a gente perde muitas vezes no timing, mas temos acelerado bastante. É inútil termos bons dados se estão disponíveis depois que as coisas importantes já aconteceram e as decisões importantes foram tomadas. Por isso que eu gosto dessa charge aqui da viúva do SUS. Meu velho, chegou uma pesquisa do SUS para saber o que você achou do atendimento. Chegou tarde. E aí eu quero dizer o seguinte: uma questão que eu vejo na avaliação, frequentemente, é que ela tende a ser, às vezes, mutiladora. E eu gosto muito dessa história aqui do Mullah Nasruddin, que o Mullah Nasruddin encontrou um falcão no parapeito da janela. Esse aqui eu usei para abrir meu livro lá em 2000 e alguma coisa. E ele nunca havia visto uma ave, um falcão no caso, em toda a sua vida. Pobre criatura, ele exclamou compadecido. Como puderam te deixar chegar a este estado? Pegou uma tesoura, cortou as esporas do falcão, podou o seu bico e aparou as suas penas. Agora sim, exclamou Nasruddin satisfeito. Agora estás com mais cara de pássaro. Este é um risco grande da avaliação, especialmente quando nós temos um sistema diversificado, com faculdades, com institutos tecnológicos, com universidades de ensino, pesquisa, extensão, com mestrados e doutorados, e nós não podemos achar que todos são a mesma coisa. E nós fazemos a distinção, nós fazemos, mas muitas vezes nós temos avaliadores que vão achando que são o centro do universo. E isso não é nenhum pecado, porque todos nós levamos conosco os nossos conceitos e preconceitos. Agora, na avaliação, nós temos que ter cuidado. Aqui a Terra está no centro, vocês estão vendo? Então, se eu sou da USP, eu estou no centro. Aí tudo tem que girar em torno. E tem que ser USP. Não, não tem que ser. Eu tenho que respeitar o que diz o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o que está associado à missão, que está associado à dimensão 1 dos sinais, que está na lei. Tem que respeitar isso. Bom, o que mais que eu tenho que dizer? Bom, tem que ser participativa, porque participação garante transparência dos dados. Ela também garante sustentação. Se você não tiver sustentação, vai falar sozinho no abismo. Isso vale para a avaliação interna quanto para a avaliação do MEC. E quero dizer o seguinte: os tomadores de decisão sabem que no momento de decidir nunca terão em mãos todo o conhecimento. E mesmo assim, quem está em cargo de direção tem que decidir. Agora, que beleza é poder decidir com base em dados e informações gerados
né, a partir de sistemas de coleta ligados aos processos avaliativos, para você produzir boas inferências e bons juízos e evitar erros conhecidos. E tem que ter a cultura da avaliação. Aqui eles conseguiram criar a cultura da avaliação no laboratório. Em seguida, o cara disse assim, nossa, estão formando subcomitês. Disse, não, espere, estão questionando os resultados. Se isso não acontecer, não está criada a cultura. Né? E agora tem que bolar isso para o mundo real. E a outra coisa que a gente percebe é o seguinte, que sempre tem um diabinho e um anjinho atrás da avaliação. O anjinho dizendo, continua tentando, certifique-se que os resultados serão usados. Ainda há esperança, tente aperfeiçoar o programa, não permite que seu árduo trabalho se perca. E o diabinho dizendo, isso é só burocracia. Manda lá para a Cláudia no INEP, né, aquele relatório padrão, e o caso está encerrado, não esquente. Esse é o diabinho. E isso é um problema. Por isso que a autoavaliação, frequentemente, não sai como nós gostaríamos. Eu tenho 20 desafios para os sinais. Eu não estou dizendo que são 20 equívocos, são desafios permanentes. O primeiro deles, que eu acho que é um desafio importante, deslocar o centro da avaliação para a avaliação institucional. Não do ENAD. O ENAD não é protagonista, o ENAD é coadjuvante. Isso nós temos que recuperar. A CPC, em primeiro lugar, não é conceito, é um índice. A IGC é uma afronta completa às 10 dimensões dos sinais na avaliação institucional. Tem que deslocar o centro aonde ele deveria estar. Precisa concluir a integração dos instrumentos de avaliação de informação desenvolvido por diferentes ministérios da educação e dos sistemas estaduais, permitindo a construção de instrumentos mais leves e, consequentemente, uma valorização dos aspectos qualitativos e interpretativos. Institucionalizar programas permanentes de sensibilização. Por que eu digo isso? Porque a Andifes divulgou ano passado um dado dizendo que mais de 50% do corpo docente das universidades federais tem menos de 6 anos de casa. Ou seja, é tudo pós-sinais. É tudo gente pós-sinais. Todo dia tem gente nova entrando. E a leva de gente que se aposentou, de técnicos administrativos, e os alunos não precisam falar, porque os alunos ficam 4 anos, em princípio. Então, essa sensibilização, ela precisa ser permanente. Consolidar a cultura da autoavaliação através de maior envolvimento das CPAs nos processos de análise e interpretação dos dados. Envolver-se agressivamente nas iniciativas internacionais. E aí a Cláudia está corretíssima em estar envolvida com a RIACES, a Rede Ibero-Americana de Acreditação de la Calidad, da educação superior. Ela é presidente. Agora, ela também é testemunha que quem trabalhou para que nós entrássemos na RIACES foi o Dilvo, quando ele estava lá. Porque precisa. Mas havia enormes resistências dentro do próprio Ministério. Nós temos que pensar internacionalmente, até por essa questão que eu falei. Nós temos que saber quem é o INEP do Paraguai, do El Salvador, né? Quem é o INEP na Espanha, Portugal, nos outros países. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma interação com esses países, uma mobilidade acadêmica muito mais intensa. Tá, eu estou concluindo. Um outro desafio que eu coloco aqui, envolver-se... Não, esse já foi. Acabar com a obsessão pelos índices. Isso também já disse. O que significa dizer acabar com o protagonismo do ENAD. O ENAD, com o CPC, deve retornar à sua posição de coadjuvante do sistema e deve ser um indicador a mais da avaliação de curso, e não a avaliação como tem se tornado. O IGC afronta as 10 dimensões dos sinais e deve ser eliminado. Ele não é avaliação institucional. Talvez a grande diferença dos sinais seja que ele definiu a avaliação institucional com muita clareza. Impedir que a regulação do sistema seja feita com base nos índices para reforçar a avaliação dos sinais.
e implantar e revisar periodicamente as salvaguardas que protegem os avaliadores dos agrados excessivos e das tentativas de suborno nas avaliações em loco. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Já tomamos vários cuidados. A Cláudia sabe muito bem disso. Agora tem que cuidar sempre disso. Porque, e não é só no Brasil, a literatura internacional fala disso como uma fragilidade do sistema, porque são pessoas, né? Integrar os instrumentos de avaliação entre si e os instrumentos de informação do MEC e do INEP. Aí eu quero falar, por exemplo, ontem o Chico falou muito bem. Desde 2011, o Censo de Educação Superior é para o CPF. Então, nós sabemos o que é evasão, o que é mobilidade, o que é a saída de um curso para o outro, o que é a saída do sistema federal para o sistema estadual ou para o sistema privado, o que é a saída do sistema. Nós sabemos tudo. Sabemos, por exemplo, que já no primeiro ano nós perdemos 20% das pessoas do SISU. Não privilegiar os índices sobre avaliação em loco. Nunca. Em quê? Nos programas e políticas de democratização. Nem no FIES, nem no SISU, nem no ProUni. Não pode priorizar os índices sobre avaliação em loco. Vai dar mais trabalho? Vai. Aproveitamento maior da base de dados para a construção de instrumentos mais leves, já falei. Estruturar o INEP e as séries para que possam dar contas das demandas impostas pela expansão da educação superior prevista no PNE. Se nós vamos expandir, como prevê o PNE, para chegar a 33%, o INEP tem que estar estruturado para isso, e as séries também. E eu já estou... Não permitir que a avaliação, a regulação e a supervisão se confundam. Pessoalmente, acho que tem que manter o espírito da lei dos sinais, que quem avalia é o INEP, que começou a organizar, porque cada canto fazia avaliação antes, com os sinais, passou tudo para o INEP. E mais, nós temos que ter o espírito do decreto 5773. Quem avalia não regula, quem regula não avalia. Eu acho esse é o espírito que eu defendo. Criar o ENAD online, buscando garantir a comparabilidade das edições. Preparar a avaliação e a regulação para a internacionalização da educação superior. Fazer uso agressivo das novas tecnologias nos diversos instrumentos de avaliação. Organizar a meta-avaliação periódica, que também já está acontecendo. Ser proativo na divulgação de dados e informações disponíveis no MEC relativos à avaliação. Ficou relativo solto aí, né? Ou seja, isso é fundamental. Nós já tínhamos iniciado o portal Sinais, eu acho que deveria recuperar esse portal agressivamente, olhando para o sistema como um todo. Bom, nós criamos um sistema que é admirado por outros países. O pessoal olha para o nosso sistema com admiração. Nós temos que ter orgulho de ter criado esse sistema. E ele trouxe grandes benefícios. Eu estou sugerindo isso como desafios permanentes, que pode sempre ser aperfeiçoados, mas no todo a minha avaliação é igual a do Obama aqui. Not bad. Podia ser melhor, mas not bad. Está bem, ok? Muito obrigado, gente.